Boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Confesso que me sinto em casa, porque enquanto você está na tua casa, eu estou aqui produzindo com os meninos na igreja. Então, de certa forma, eu não venho aos cultos, né? Mas eu venho em outros horários. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Estou aqui com a minha esposa amada, com o Ivan também, que eu tenho suportado em Cristo. Amém? É uma bênção, Ivan, uma bênção. Minha esposa também é uma bênção. Ai, se eu não falar isso, né? Mas é uma bênção, sim. É uma bênção. É uma bênção. Confesso a vocês que quando os meninos me chamaram para pregar, mesmo sendo uma vigília onde o nosso intuito maior é buscar a Deus, com certeza. Mas, irmãos, infelizmente, eu não dou conta de falar outra coisa além do que eu vou falar hoje para vocês. Então, às vezes vai doer um pouco, mas é que nem uma vacina. Você vai lá, dói a picada, mas você sabe que aquilo ali vai fazer diferença. E é assim que funciona. Um dos maiores problemas que nós vemos aí no Brasil, é interessante isso, que antes do governo atual, né, do governo do PT, o Brasil ele vivia numa extrema miséria. E foi interessante que a vinda, e não estou fazendo propaganda política, mas vocês podem perceber que o nosso país ele pulou da miséria para a obesidade. Não é interessante? Sobrepeso. Eu sou goiano, mas eu e minha esposa temos aí 5 meses, né, 4 meses, nós chegamos do Rio de Janeiro. Nós estávamos morando há 1 ano e meio no Rio de Janeiro e lá nós emagrecemos um pouquinho. Agora, chegou em Goiânia, absurdo, né? Goiânia é comida, porque quando a gente está no Rio de Janeiro, a gente tem ali a praia pertinho, então tem outras opções. Acaba que o goiano nós temos o quê? Qual a opção do goiano? Comida, né? E eu queria trazer isso também para o nosso ambiente da igreja. Porque a igreja tem formado, infelizmente, a igreja eu falo geral, a igreja tem formado obesos espirituais. O que seria um obeso espiritual? Isso não é errado, mas seria eu me encher, eu venho para a vigília, eu me encho, eu venho para o culto, eu me encho, e eu me encho, só que eu não transbordo isso. Eu vou só acumulando. E o que eu e você temos feito com isso? O que eu e você temos feito com essa graça, com essa presença de Deus nas nossas vidas? O que nós temos feito? Há 2 semanas atrás, o tio da minha esposa faleceu, que eu considerava um tio também, considero um tio. E foi interessante, e ele é evangélico, foi interessante que no velório dele, o pastor que foi dar uma palavra no velório, ele começou a falar coisas ali, coisas que ele tinha feito, que esse meu tio tinha feito, contribuição na obra em si. Como, por exemplo, o que ele fez lá, mediante os Gideões, o trabalho de Gideões, uma dessas coisas serviu de base para o que nós temos hoje, o Estatuto do Idoso. Ele foi um que começou na missão a dar um parecer, a criar uma lei que hoje nós temos o Estatuto do Idoso. E o pastor contou também da contribuição dele para missões, contribuição dele em relação a Bíblias. E aquilo foi interessante, que eu fui pensando nisso, eu fui refletindo sobre isso, e me veio a pergunta, o que vão falar no meu velório? Que contribuição eu vou deixar? O Ivan deve falar assim, não terminou meu CD. Né, Ivan? Não terminou meu CD. Vocês não terminou o 10º CD, vamos falar assim? Então, o que vão dizer no teu velório? Eu não estou dizendo de se vangloriar, nada disso, mas eu estou falando o que você vai fazer, o que você tem feito. E eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje, trazer isso um pouco para vocês. Vamos lá, abrir no livro de Lucas, capítulo 10.
a partir do versículo 25. Se eu pudesse dar um tema para a pregação hoje, eu daria: quem é o meu próximo? Você que estiver anotando aí, quem é o meu próximo? Então, a primeira pergunta que eu trouxe para vocês hoje é mesmo? Qual pergunta que eu trouxe? É a primeira pergunta? Não foi antes, não, que eu trouxe para vocês? Né? O que vão falar no meu velório? Ah, é. Boa noite, irmãos. Vamos começar de novo. Então, e a outra pergunta que eu faço hoje, o tema é quem é o meu próximo. Mas a outra pergunta que eu faço hoje para você refletir: se Deus hoje viesse a Goiânia, vamos trazer o conceito de Goiânia, guarda aí a resposta. Mas se Deus viesse hoje a Goiânia e retirasse todos os evangélicos da cidade, levasse para si, para quem você ou eu faríamos falta? Os pit dogs, pizzarias, guarda isso. Para quem você faria falta? E aí eu vou além, para quem você faria falta sem ser o seu parente? Para quem você faria falta? Que isso vai te levar a pensar qual a sua importância, qual o seu papel, o que você tem feito. Automaticamente eu estou falando de missões, irmãos. E é interessante que hoje você fala de missão na igreja, missão tem espantado as pessoas. Você não pode falar de missão, irmão. Por quê? Porque eu vim com a dor nas costas, pastor, ora por mim. Porque eu estou com problema. Isso não é errado, mas é tão incrível isso que hoje existem pessoas, incrível isso, que o pastor vai orar. Calma aí, pastor, já tem um lugar certinho na minha cabeça, já está o formato da mão para o pastor encaixar. Do tanto que recebeu de oração. Tudo bem até aí. Mas a vida vai muito além disso. E missão vai muito além de... Pastor, não tem como eu ser missionário, não dá para eu ir para a África. Missão não é isso, irmão. Você não vai ter capacidade de mudar uma África se você não mudar nem o seu filho, se você não ser influência nem no teu vizinho. Existem pessoas que têm um chamado específico, é lógico. Quando você vai estudar a vida de missionários como Livingstone que foi um missionário inglês, que ele cruzou a África de ponta a ponta, evangelizando a África, e ele teve um papel social incrível na África, a ponto de que ele foi considerado desaparecido. Todo mundo achou que ele tinha morrido, porque ele não dava mais notícia. Ele era um médico, nós estamos aí falando do século XIX, e é incrível que missionários americanos encontram Livingstone numa tribo, já idoso, já de idade, e falam para ele: vamos embora, está todo mundo achando que você está morto. Ele fala assim: não, eu ainda não terminei de cumprir a minha missão. Doente, debilitado, com malária, e um dia encontram ele morto, desculpa o termo, mas todo defecado, vomitado, de joelhos ao pé da cama. Morreu de joelhos. Cruzou a África de ponta a ponta. Missionários assim, nós temos vários casos, mas eu quero falar de uma missão específica, eu quero falar de uma missão que você pode fazer hoje. Que você pode fazer hoje. Vamos lá? Eu creio que quem for aí crente desde a infância, crente de escola dominical, conhece muito bem esse texto, que é a parábola do bom samaritano. Mas não é à toa que a Bíblia é dita como a palavra de Deus, porque ela é viva, então ela sempre se renova. Você pode ler, reler, e você sempre vai extrair alguma coisa a mais. A partir do versículo 25, Lucas 10. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpreta? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo?
Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Essa palavra é muito forte. Se você for estudar a fundo essa palavra, você vai entender e você vai saber que não é tão superficial assim. Jesus veio à terra e ele não foi um homem de dar ponto sem nó. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Não é 50% Deus e 50% homem, não. Ele é 100% Deus e é 100% homem. Então ele sofreu como qualquer homem aqui na terra. Interessante. Quem chegou a Jesus? Um intérprete da lei. Uma pessoa que conhecia a lei profundamente. Que lei está se referindo aqui? Nós estamos falando das leis mosaicas, as leis recebidas por Moisés. Quem acompanhou a novela Os 10 Mandamentos aí, viu um pouquinho, né? Vamos ser crentes só com a novela, esperar a próxima novela para estudar, né? Um pouquinho, entender a Bíblia. Então é interessante, os judeus, eles viviam baseados na lei mosaica, a lei de Moisés. E vem esse intérprete da lei com um único intuito. Qual era esse único intuito? Ver se Jesus estava batendo de acordo com a lei. Porque se em alguma situação Jesus falasse, não é assim, está errado, o que os intérpretes da lei fariam? Cairiam matando em cima de Jesus. Não, está errado, ele vai contra as leis de Moisés. E a própria Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. Então, como que Jesus iria contra as leis de Moisés? É interessante isso. E qual foi a pergunta? A pergunta mais capciosa que pode existir. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? A nossa mente, ela não consegue, a nossa mente ela é limitada a essa questão da vida eterna. É limitada. A única certeza que eu tenho é que eu vou viver agora, nesse 1 segundo. Já passou, eu já não tenho certeza se eu vou viver no próximo segundo. Eu não tenho certeza. Agora imagina, se eu não tenho certeza nem se eu vou estar vivo daqui 1 minuto, imagina para onde eu vou na vida eterna. Então o que esse doutor da lei faz? Pergunta isso, só para variar um pouquinho. E o que Jesus faz? O que está escrito na lei? Jesus pergunta, o que está escrito na lei? No versículo 27, ele diz, o doutor da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. É interessante que o doutor da lei, ele acrescenta uma coisa, porque nas leis de Moisés não tem de todo o teu entendimento. É interessante isso, que o doutor da lei, ele já tenta colocar o amor a Deus limitado à sua mente. É interessante que todas as orações hoje vêm complementando a palavra, e a gente nem combinou. Por exemplo, na universidade, o que a universidade tenta, interessante em todos os cursos? Querer colocar a tua mente em primeiro lugar. Então eu passo a querer entender Deus segundo a minha mente, eu passo a querer entender todos os fenômenos físicos e químicos, todos os fenômenos da natureza conforme a minha mente. Esse é o problema, que muitos jovens criados na igreja, muitos jovens criados na igreja, quando eles atingem a universidade, eles se desviam. Por quê? Porque eles passam a querer colocar Deus
dentro da própria mente. Algo ilimitado dentro da mente. Querer analisar. E aí vem a frieza na mente, vem a frieza no coração e a pessoa se desvia. Por isso a importância de estarmos nas universidades. Então essa parte de todo o teu entendimento não tem na lei de Moisés. Isso foi colocado pelo grande homem aí, pensador, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Jesus questionou? Não. Agora olha o que é interessante. Ele, porém, querendo justificar-se. Eu te pergunto, Jesus acusou ele de alguma coisa? Jesus disse, você está errado? Você está fazendo alguma coisa errada? Não. Mas o que esse homem, intérprete da lei, sentiu? Que ele está errado. Ele já chegou a Jesus o quê? Justificando. Então eu sei que eu estou errado. Então eu vou justificar. Aí vem a outra pergunta que tenta arrebentar com Jesus. Que ele pergunta assim, quem é o meu próximo então? Quem é o meu próximo? Jesus, eu não entendo esse conceito do meu próximo. Porque segundo o que eu mesmo respondi, que eu devo amar a Deus de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a minha força, e amar o meu próximo como a mim mesmo, eu entendi que eu não estou fazendo isso. Então me diga, quem é o meu próximo? Esse é um problema muito sério hoje, porque o meu próximo, ele tem se tornado sempre quem está próximo. O meu próximo é o meu amigo, o meu próximo é o meu parente. Só que não vamos limitar a esse grupo só. E é através dessa limitação que a igreja evangélica hoje ela tem se perdido. E perdido e muito. Por que perdido e muito? Porque nós terminamos o nosso culto de jovens, saímos dos nossos grupinhos, vamos à lanchonete, ali nos alimentamos, cada um vai para sua casa. Terminamos o culto, nós reunimos na porta da igreja, conversamos e cada um vai embora. Eu não estou falando que isso é errado, mas eu estou falando que esse não é o princípio de próximo que Jesus se refere aqui. E Jesus vem, e é interessante, ele vai explicar o quem é o próximo através de uma parábola. É interessante que Jesus ele utilizava a figura das parábolas para pregar para quem não tinha conhecimento, para o povo. Então ele pregava para o povo através das parábolas, tanto que esse questionamento foram os discípulos que colocaram. Por que, Jesus, você prega através das parábolas? E Jesus resumidamente fala, eu prego através de parábola para o povo entender. Mas esse era o intérprete da lei. Por mais que ele conhecesse a lei de Moisés, a mente dele era tão limitada, o entendimento dele era tão limitado que Jesus teve que contar uma parábola para ele. Tipo, vou desenhar para ver se você entende. Jesus vem e conta. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém e Jericó eram duas cidades distantes cerca de 28 quilômetros, tá? E essa estrada de 28 quilômetros, ela era chamada de caminho de sangue. Pensa num lugar tranquilo. Pensando no Rio de Janeiro, seria a linha vermelha, que a gente chamava lá no Rio de Janeiro de faixa de Gaza. A linha vermelha que é justa que leva para o aeroporto. Então, meio-dia, você tem que sair do seu carro, deitar no chão, porque tem bala de fuzil passando de um lado para o outro. De um lado, complexo alemão, do outro, complexo da Maré. Para vocês terem uma noção do tanto que é manso o lugar. Então, imagina, caminho de sangue, ou seja, era algo fácil? Não, né? Esse caminho é tão incrível que tem cerca de 1 quilômetro só de ladeira. Imagina você descendo 1 quilômetro de ladeira ou subindo, né? O que acontece? Então, esse jovem, essa pessoa que estava passando por esse caminho, ele sofreu um atentado. Ok, tudo bem até aí. Assaltantes, tá? Os manos, né? Os manos chegaram, falaram, ó, passa tudo bem até aí. Além disso, eles fizeram o quê? Bateram nessa pessoa. Bateram muito. Então, vamos lá. 31, versículo 31, vamos chegar lá. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Esse problema é um problema sério. Jesus se refere ao sacerdote e Jesus se refere também ao levita, né?
É interessante isso, que passa o sacerdote, vê aquela pessoa que dava a impressão, ela foi tão espancada que dava a impressão de que ela estaria morta, porque a Bíblia cita muito bem que ela está quase morta, a impressão de estar quase morta. Passa o sacerdote, eu não posso tocar nesse impuro. Por quê? Ele está com sangue. Passa o sacerdote e vê isso. Passa o levita. Levita é um problema sério, né? Só quer levitar, ficar levitando. E, por falar nisso, não existe mais ministério de levita, tá? É bom corrigir isso. Esse ministério de levita terminou no Velho Testamento, tá? E veio o ministério de sacerdócio. Não existe ministério de levita mais, tá? Então, é sacerdócio. Deus nos chamou para sermos sacerdotes, não levitas. Acabou, tá? Trazendo a arca na frente, tocando flauta, acabou isso. Nós somos sacerdotes. E o levita não fez isso também. A que isso se refere? A um problema sério que nós temos na igreja. O meu ministério é de oração. Então, o que você faz, fulano? Eu só oro. O meu ministério é de pregação. Então, o que você faz? Eu só prego. O meu ministério é de... Fala um outro mistério aí. Hã? Intercessão, né? Oração. O meu ministério é contabilidade da igreja. Esse é o meu ministério. Tá, mas quando nós falamos de missão, eu não acredito, e eu sempre compartilho isso, eu falo, ninguém foi chamado para ser missionário. Todo mundo foi chamado para amar. Não existe ministério de amar, ou existe? Não, irmão, eu fui chamado para amar e você foi chamado para odiar. Não existe isso. Não existe isso. Quando você ama alguém, você não sente a necessidade de expressar esse amor? E como nós podemos dizer que nós amamos a Cristo se nós não expressamos? E como que nós podemos expressar o amor de Cristo? É cada vez mais trazermos gente para perto dele. Essa é a manifestação do amor de Cristo. Então, é interessante, o sacerdote passou, o levita passou, e ninguém, mexeu com isso. Lá no Rio de Janeiro, um dia eu fiz a janta para minha esposa, fiz o jantar, e ela não quer comer. Falei, quer saber de uma coisa? Sopa. Eu cozinho lá em casa. Conhece o mistério? Não quer comer. Aí eu falei, você não quer comer não? Não, então vou pegar essa comida, vou achar o primeiro morador de rua e vou dar. Beleza, então fui. Mas Deus usa. Peguei a comida, Rio de Janeiro, 10 horas da noite, botei no carro, saí. De repente encontrei um grupo lá, 10 moradores de rua. Falei, é aqui que eu vou parar. Parei, e aí, beleza, bate papo, eu já tenho essa cara meio mendigo mesmo, né, com essa barba. Aí, bati papo, dei a comida, orei com o pessoal, bati papo. E aí nós construímos um laço que eu passei a atuar com esses moradores de rua. O incrível é que a maior parte deles trabalhavam, mas simplesmente não tinham condições de morar num lugar, porque o Rio de Janeiro é um absurdo mesmo. Na região lá que a gente morava no Recreio, um apartamento de um quarto, 1.700 o aluguel, 2.000 o aluguel, de um quarto só. Essa era a realidade. Então, o mais incrível ainda é que em frente a esse local, onde tinham moradores lá que viviam lá há 20 anos, em frente a esse local, uma igreja evangélica, com uma porta, uma das portas, e escrito em cima, Centro de Cuidado Humano. Os moradores de rua morando lá há 20 anos. Centro de Cuidado Humano. Fechado. Simplesmente fechado. Alguns querendo simplesmente uma passagem para ir embora para casa. Outros querendo tirar uma identidade, entrar com um processo de aposentadoria. Ali estavam as pessoas à beira do caminho, que foram assaltadas, espancadas, consideradas quase mortas, fazendo parte da paisagem da cidade. Uma paisagem, você passa e admira. Você vê
Existem moradores de rua que estão morando na porta da igreja, só falta o irmão entrar e chutar o morador para entrar. Eu quero entrar para adorar o meu Deus, sai daqui. Sai daqui. Irmãos, tá leve, né? Tá leve? Me perdoa aí, qualquer coisa, tá? 70 vezes 7, você deve me perdoar. E aí, de repente, quem aparece? O samaritano. Como eu falei para vocês, Jesus não dá ponto sem nó. Por que ele falou do samaritano? Primeira coisa, se você ler nos capítulos anteriores, Jesus foi expulso de Samaria. Ele chegou em Samaria para pregar e ele foi expulso. Primeiro fator. Segundo, esse doutor da lei possivelmente era um judeu. E judeus e samaritanos não batiam de forma alguma. Quando as 12 tribos estavam separadas, os samaritanos foram para um lado e os judeus para o outro lado. E o interessante é que os samaritanos passaram a entrar em contato com os egípcios e absorver a cultura egípcia. Quem acompanha a novela viu aí, a cultura de adoração de outros deuses. Então se afastaram. Mas quando as 12 tribos foram unificadas e os judeus se encontraram de novo com os samaritanos estavam diferentes. E os judeus passaram a discriminar os samaritanos. E aí vem Jesus e dá essa paulada. Que isso foi uma paulada bem dada. Possivelmente Jesus falou, passou um judeu levita, passou um judeu sacerdote e não ajudaram. E quem ajudou foi justo o samaritano. Justo o samaritano. Eu estava analisando também, interessante quando Deus fala para Jonas, vai a Nínive e pregue. E o que Jonas fez? Foi para outro lado. Porque os homens de Nínive eram cruéis. Cruéis a um ponto que Deus falou, vai e prega porque eu vou destruir esse povo se ele não se arrepender. E Jonas foi para outro lado. Eu penso, e nos estudos que eu estava fazendo, que possivelmente, talvez Jonas não é que ele estava com medo, mas possivelmente é que Jonas achou que o povo de Nínive era tão cruel, mas tão cruel, mas tão cruel, que eles não mereciam ouvir a palavra de Deus. E aí eu pergunto para você, qual a sua visão quando você assiste um estuprador num programa policial? Você acha que esse estuprador merece ser atingido pela glória de Deus? Qual a sua visão quando passa a reportagem do maníaco aqui, do serial killer, o último? Qual a sua visão? Você acha que ele merece ou não a glória de Deus? Interessante que aí vem o samaritano e ele leva até uma hospedagem e trata as feridas e todo esse processo que você já sabe. E no final, Jesus pergunta, quem é que fez certo com o intérprete da lei? No versículo 37. E o intérprete da lei responde, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede de igual modo. Então, o principal aí, gente, é a misericórdia. Nós temos agido com misericórdia. Por que Goiânia é uma das cidades que mais tem evangélicos no país e tem morador de rua? Usuário de drogas. Prostituição. Por quê? Por que ser evangélico é moda? É ou não é? Temos roupa evangélica, boate gospel, UFC gospel, MMA gospel. Deve ser, né? Você dá uma gravata no cara, Pai Senhor, irmão, Pai Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor. Por quê? Por que o nosso Brasil não muda? Por quê que o nosso Brasil não muda, gente? A culpa é de quem? A culpa é de quem, gente? São dos políticos? Não são dos políticos, a culpa é nossa. O Brasil não muda porque, infelizmente, a culpa é nossa. É nossa, gente. Nós não mudamos, nós não conseguimos mudar nem a nossa cidade.
Nós chegamos num nível que nós temos que chegar nos espíritas e perguntar: ensina a gente como fazer para o próximo. Porque vocês têm clínicas de reabilitação, vocês têm casa para idosos, de cuidado de idosos, vocês dão cesta básica, ensina a gente. Porque nós que seguimos o Cristo vivo, nós não damos conta. Nós que dizemos que amamos a Deus, nós não damos conta. Ensina a gente. Ensina a gente. Quem dera se talvez tivéssemos até a humildade. Não entenda isso como polêmico, mas quem dera. Porque eles entendem, lógico, que isso é o princípio de ser evoluído, de ser salvo, de ir para um lugar melhor. E nós entendemos que isso não importa para a nossa salvação. Mas é aquela coisa, é igual um relacionamento. A minha esposa sabe que eu a amo, e eu sei que ela me ama. Então isso já basta? Mulheres, isso já basta? Aniversário de casamento não precisa fazer nada, porque sabe mesmo. Dia das mulheres, sabe mesmo. Dia dos namorados, não, já sabe que se ama, não precisa fazer nada. É assim que funciona? Não. Mas se nós sentimos o amor verdadeiro, se nós temos esse amor verdadeiro em nossos corações, nós temos que expressar esse amor. Temos que expressar esse amor. Aonde está você quando um morador de rua está passando fome? Aonde está você quando uma criança está passando fome? Quando você vê uma criança, um sinaleiro, o que você fala? Olha aí, ó. Se quisesse, poderia ter uma vida diferente, por esforço. Aonde é que está você? Uma vez eu fui fazer uma atividade missionária numa favela de São Paulo. E não choca não, tá? E nessa favela, nós trabalhamos pedimos para os traficantes para nós entrarmos, para trabalhar, fazemos uma atividade numa creche, e saímos dessa creche para levar as crianças nas casas delas. E eu levei uma criança na casa dela, onde a casa era de chão batido, de madeira, papelão. Entrei dentro da casa, tinha um cavalo dentro da casa. Um cavalo. A casa de um cômodo só tinha um cavalo. O cavalo dormia dentro da casa porque a mãe era catadora de papel e tinha medo do cavalo ficar de fora e alguém roubar o cavalo, que era a forma dela engatar o carrinho e recolher o material. E ela estava fazendo a janta para os filhos dela. Fogão de barro, uma panela com água e ela cortando o papelão. A janta ia ser sopa de papelão. A janta seria sopa de papelão. E sabe o que é o mais triste? O brasileiro joga fora 25% da comida. 25% do seu prato você joga fora, o que seria suficiente para matar a fome do Brasil. O que seria suficiente para matar a fome no Brasil? E aí eu te pergunto, o que você vai fazer com toda essa presença de Deus que você recebeu hoje? O que você vai fazer com todo esse clamor que você levantou hoje, com a resposta, com o renovo do Senhor? O que você vai fazer com isso? Vai guardar para você? Cadê o leão para rugir aí dentro? Não está tendo nenhum gatinho aí dentro para rugir? Você vai deixar? A pergunta que eu faço hoje para você é: você vai deixar, você vai deixar, você vai deixar? Você vai deixar isso? Em 30 minutos que eu preguei aqui, faça a conta, a cada 40 segundos uma pessoa suicida no mundo. Faça a conta nos 30 minutos que eu fiquei falando aqui, quantas pessoas suicidaram? Quantas pessoas foram para o inferno? E a culpa é minha, a culpa é sua. Por último, agora você pode pensar assim: não, mas é difícil eu deixar o que eu faço para fazer isso. Eu não estou falando de você deixar nada. Mas se você acha que é difícil você deixar isso, se você acha que isso é tão grande, às vezes a vergonha, né, a timidez. Eu lembro aqui em Goiânia, eu entrando nos ônibus e pregando dentro do ônibus, andando no corredor para lá e para cá. Se você acha que isso é vergonhoso, imagina para Jesus que deixou a glória dele. Ou talvez a sua vergonha seja maior que a glória de Jesus, né? Ele deixou a sua glória e veio à terra e morreu por nós.
uma coisa que às vezes você não lembra, mas nós matamos o Filho de Deus. Nós matamos o Filho de Deus. Tá bom para você? O nosso pecado matou o Filho de Deus. Ele ressuscitou, mas isso não tira o peso de que nós matamos. Que nós matamos. E por último, para encerrar, Tiago, vamos abrir em Tiago, capítulo 1, versículo 27. E eu falando, Tiago 1, versículo 27, eu falando sobre isso, sobre você deixar, você não precisa abandonar nada que você faça hoje. Lógico, o pecado, né? Mas eu falo que Deus quer te usar assim como você é. Assim como você é. Esse é um problema muito sério que, vamos dizer assim, várias igrejas, falando com os jovens, várias igrejas estragaram os jovens. Como assim? Deus não te chamou para ser um advogado, irmã, de porta de cadeia. Deus te chamou para ser ministro do Supremo. Às vezes Deus está assim, eu quero que você seja advogado de porta de cadeia, porque você vai falar de Jesus para todo mundo na porta da cadeia. E o que aconteceu com os jovens? Espera aí, se Deus me chamou para isso, para ser o melhor dessa terra, eu vou ter que estudar, e muito. Então não vou ter tempo para ir para culto mais. Hoje a gente luta para ter jovem em culto de jovem. Hoje a gente luta para ter crente no culto normal, porque o Fantástico se tornou mais atrativo, o Brasileirão se tornou mais atrativo. Hoje a gente luta por causa disso. Mas o Senhor quer te usar da forma como você é. Assim como Moisés, no desespero, disse, Deus, mas eu vou falar do Senhor para o povo pode não acreditar. O que eu vou fazer? Deus falou, o que você tem em sua mão? Um cajado. Eu vou te usar através do cajado. Então, se você é um médico, Deus vai te usar conforme um médico. Se você é um advogado, Deus vai te usar conforme um advogado. Se você vende picolé, Deus vai te usar como um vendedor de picolé. Se você canta, Deus vai te usar como cantor. O problema é que nós não queremos que Deus nos use. Porque corre um sério risco de, se Deus nos usarmos, pode correr o risco dele fazer a vontade dele, e não a nossa. E talvez a nossa vontade vai contra a vontade dele. Mas vamos lá, falar um pouquinho rapidão de religião, né? O questionamento aqui é, então qual é a religião? Qual é a religião? Tiago 1, capítulo 1, versículo 27. Posso ler? Posso? A religião pura e sem mácula, ou seja, sem mancha, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Mas o que foi colocado em primeiro lugar aqui? Visitar os órfãos e as viúvas. A realidade nossa hoje, visitai os usuários de droga, visitai os orfanatos, visitai os abrigos para idosos. Faça alguma coisa, meu irmão. Haja. O problema é que hoje, às vezes, nós não temos visto nas igrejas pregações sobre o final dos tempos. Está chegando. O que você vai apresentar? Não, mas eu não preciso apresentar nada, eu já ganhei a salvação. Mas não é assim, meu irmão. O que você vai apresentar? O que você fez? Qual foi o seu ministério aqui na terra? Ser peso de papel? Tiago, vamos aí para o capítulo 2, versículo 13, e eu prometo que eu vou encerrar, tá? Posso? Vamos lá, versículo 13 até o versículo 17. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Ou seja, Deus não terá dó de você se você não tiver misericórdia do próximo. Deus não terá dó de você. Deus é justo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras?
Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não adianta nada, irmão. E aí, mediante isso, eu pergunto a você, se você partir hoje da terra, para quem você vai fazer falta? Para quem você vai fazer diferença? Eu queria agora, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Eu não sou muito de apelo, essas coisas, eu acho que a palavra já é o suficiente. E que essa palavra germine no seu coração. Que amanhã não seja um domingo do macarrão com maionese, o frango assado e arroz somente. Que amanhã seja um dia diferente, que você entenda isso. Que a partir de quando você vai agir com misericórdia perante o seu próximo, Deus vai ter misericórdia com você no juízo também. Amém? Vou fazer uma oração aqui, feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Jesus, eu quero te dar graças, ó Pai, por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite, Senhor. Senhor, mediante tudo, ó Pai, eu quero te pedir perdão pela minha vida, ó Pai. Eu quero te pedir perdão por quantas vezes que eu não tive esse olhar sobre o próximo, Senhor. Quantas vezes que eu não estendi as minhas mãos ao próximo, Pai. Pai, que a Tua graça, ó Pai, a Tua misericórdia nos basta. Senhor, gera em nossos corações um quebrantamento. Abra nossa mente, Senhor, para que nós possamos enxergar verdadeiramente o que é o amor. Que nós possamos, ó Pai, a partir de hoje, expressar o amor do Senhor aqui na terra, ó Pai. Transforma os nossos corações, arranca esse coração de pedra, Senhor. Arranca esse coração que insiste em voltar-se para o nosso umbigo, em achar que tudo do bom e melhor tem que ser para nós mesmos, Senhor. Senhor, amplia a nossa visão, que a doença não nos segure, Senhor. Que a dificuldade financeira não nos segure, que o cotidiano não nos segure, ó Pai, para nós fazermos o bem ao próximo, Senhor. Senhor, que através da Tua palavra, que através da Tua vida, ó Pai, nós possamos ser canais de evangelização. Pai, Senhor, que através da nossa vida, ó Pai, essa cidade de Goiânia verdadeiramente seja entregue ao Senhor, que vidas sejam verdadeiramente transformadas, ó Pai, nos arranque do comodismo, nos arranque, ó Pai, da vontade de simplesmente ir ao culto e sair, voltar para as nossas casas, nos arranque, ó Pai, dessa necessidade mesquinha de cada vez mais buscarmos a nós mesmos, essa necessidade mesquinha de cada vez mais buscarmos o nosso alimento, o nosso vestir, um carro, uma casa. Senhor, que os nossos olhos se abram e possamos enxergar o nosso próximo, Senhor. Senhor, são crianças que têm morrido através da violência, são crianças abortadas, Senhor. Senhor, são pessoas que estão nas ruas aí, ó Pai, mendigando o pão, Senhor. Senhor, aquele senhor, aquela mulher agora, nesse momento, que está pensando em suicídio, Senhor. Senhor, que nós possamos atingir essas pessoas, ó Pai. E nos perdoe, ó Pai, por essa caminhada que nós tivemos até hoje. Nós lhe pedimos, ó Pai, que a partir de hoje, o Senhor nos incomode incansavelmente, Senhor, para fazer a Tua obra, Pai. É isso que eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus.